a situação que eu vi no sábado dos moradores da Vila Dique, que estão sendo trasladados a outro lugar para abrir espaço para a expansão do aeroporto, tem muita semelhança com o que eu vi quando eu fui para Nova Orleans, 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, depois da furacão de Katrina. E no assunto de vivenda, de casas para a população de baixa renda, vi um paralelo no caso da Vila Dique. O que eu entendi foi que eram basicamente 1.500 famílias que moravam aí há 30 anos e estão sendo movidos de um dia para outro para outra área, para que pode expandir o aeroporto, mas que 2 anos atrás de começar o projeto, só 400 e pico, e algumas famílias têm sido reassentadas com casas próprias. Alguns estão em aluguel social há largo tempo e uma mulher contou da história de seu filho que estava no aluguel social e de repente o governo decide que não quer pagar mais para o aluguel social. Então, dos 1.500, só 400 e alguns têm casa. 2 anos atrás, em Nova Orleans, o que passou foi parecido em termos de números e de uma tendência que eu notei. Isso foi o mais chocante, que em Nova Orleans teve 8.000, vários prédios que abrigavam a 8.000 famílias de baixa renda. E essas famílias, gerações de pessoas cresceram e eram parte da cidade que moravam nesses prédios. E esses prédios sobreviviam a Katrina, a furacão. Não eram bem construídos e não eram muito daniados para furacão, mas a cidade resolveu nesse momento mover essas pessoas. E em vez de devolver esses prédios a essas famílias, só resolve demolir esses prédios e construir 1.500 casas para famílias de baixa renda e mesclar dentro dessas áreas casas para o mercado, assim, formando bairros de renda mixta, que é uma ideia que tem agora popularidade nos Estados Unidos, mas o resultado é que de 8.000 famílias vai para 1.500 e os demais, anos depois, agora 5 anos depois da Katrina, temos uma população que não pode retornar à cidade, simplesmente porque eram de baixa renda e que a cidade não preocupou com eles. E era uma tática de esconder, de eliminar a população de baixa renda da cidade. Não foi pensado, foi um erro no planejamento, foi uma coisa que simplesmente não foi pensado. Isso era intencional. No caso de New Orleans, eu acho que aqui também esse atraso nas casas demonstra uma falta de respeito e uma intenção de fazer mais difícil a vida das pessoas de baixa renda, da classe trabalhador. E essa falta de respeito foi demonstrado no sábado, quando eu visitei as novas casas com construções que não eram adequadas. Eu não sou arquiteto, mas teve arquitetos aí que estavam vendo, eles notavam rachaduras e faltas na construção que devem ser atendidos e não estão sendo atendidos. Não tem infraestrutura de escolas e de posto médico, que essa infraestrutura deve estar antes que as famílias, não depois. E
deslocar as famílias sem essa infraestrutura básica, que é direito de qualquer um, simplesmente faz mais difícil a vida dessas pessoas, para que vão para outro município, para que vão a outro lugar, para que não fiquem com essas condições que não são adequadas. Então é consistente com essa falta de respeito que eu vi em New Orleans e essa política intencional de tirar pessoal de baixa renda, classe trabalhadora, pelo menos da vista do público, mas também da cidade como um todo. Que algo feito temporariamente para flexibilizar fica permanente. Isso foi claro no caso de New Orleans. Então, depois de Katrina, a resposta do Estado não foi invertir dinheiro, ou mandar ajuda, mandar recursos e capacidade do Estado, foi eliminar regulações, flexibilizar a reconstrução. Por exemplo, eles eliminaram, em teoria temporariamente, a lei de um salário mínimo, não? Que a lei federal diz que tem um salário mínimo que tem que respeitar essa lei, esse salário tem que ser igual do salário do mercado, da região. Eliminaram essa regulação, eliminaram regulações das condições de trabalho, em termos de horas de trabalho e o salário que as pessoas têm que receber. E isso ficou desregulando o mercado de construção em New Orleans até agora. Então, o que você viu, nós fizemos um estudo entre os trabalhadores de construção da cidade, encontramos que depois da furacão houve um aumento em violações de lei trabalhista. E a desregulação que permitiu isso imediatamente depois seguiu até 5 anos depois, e as mesmas condições e algumas coisas empeoraram. Então, algo que foi uma dinâmica interessante que passou depois de Katrina foi a entrada de trabalhadores de outros países que entravam na cidade, porque como a classe trabalhadora foi espalhada por todo o país, não teve mão de obra. Então, entra uma população de imigrantes e esses imigrantes sofreram o maior nível de abuso, de roubo de salários. 40% deles trabalhavam e não receberam seu salário. A empreiteira se acostuma a esse tipo de prática num trabalho sobre a roupa, vai expandir isso para outros trabalhos. Isso se segue o mesmo padrão de New Orleans, algo que foi restringido no tempo e no assunto, e para certos setores expande para todos. E os que acabam perdendo são os trabalhadores. As casas reconstruídas em New Orleans, muitas são de baixa qualidade, porque não teve essas regulações. Então é muito preocupante. E noto isso nos valores de dinheiro que estão sendo mobilizados para esses projetos, que igual em New Orleans era uma oportunidade para usar o poder público para acumular e entregar essa acumulação ao setor privado de uma forma sem regulações, sem monitoramento do Estado e sem a participação da população. Era feito em sigilo. Você fez uma pergunta sobre o Banco Central e as companhias de mineria e o capital internacional, e como eu falei antes, eu sinto que isso é uma expressão extrema do que encontramos em New Orleans e em Porto Alegre, da desregulação e o uso da desregulação para aproveitar os recursos públicos, as terras públicas, terras que são de pessoas de baixa renda,
para entregar riqueza para os grandes interesses ou internacionais ou nacionais. No caso de América Central, em Guatemala, por exemplo, as companhias mineiras, eles conseguiram, com a ajuda do governo dos Estados Unidos, nos programas de ajuda, no USAID, a Agência Nacional de Desenvolvimento, conseguiram reescrever as leis de tributação e de regulação da mineria em Guatemala para que essencialmente ficam sem regulação do que fazem com as terras aí. Então, com essas novas leis, eles conseguem entrar, tirar a riqueza da terra e levar essa riqueza para onde eles querem. E pagam muito pouco, até zero na tributação, ou tem que enfrentar pouca regulação na forma que eles exploram esse recurso. O poder público está usado para entregar riqueza ao setor privado. E a forma que isso aparece em Guatemala aparece a New Orleans e aparece a Porto Alegre, que é um espaço que era ou público ou não considerado, não respeitado da classe de baixa renda, e entregado ao setor privado para seu benefício. E no caso do Guatemala, algo que está passando muito agora é a mineria. E por alto do preço dos commodities, a mineria em Guatemala está subindo. Tem ouro, tem vários minerais. Então, nos setores que mais fugiram da repressão do Estado durante as guerras civis em Guatemala, os setores indígenas que entraram no campo, nas áreas mais alejadas, mais longe do Estado, para se proteger dessa repressão, agora estão sendo invadidos de novo para acesso a essas terras que são indígenas, são parte da sua cultura, são importantes para o seu sustento agrícola, e eles estão sendo hostigados agora por o Estado, por os mineiros, as companhias de mineria. O que mais ameaça a desigualdade é a organização autônoma das classes de baixa renda, dos trabalhadores, desses setores. Então, toda esse falta de respeito e a intencionalidade do Estado de mover pessoas de um lado para o outro, de oferecer, de quebrar as redes que eles têm, é a serviço dessa desigualdade. E eu noto que aqui em Porto Alegre e também em New Orleans, os esforços dos setores populares de organizar são históricos e são eles que faz a diferença, que ganham pelo menos algo para esses setores nesses processos.